Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco, seja com você nesse dia. Graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero agradecer a você que tem compartilhado os vídeos e que tem me ajudado nas orações com os incentivos. Louvado seja Deus pela sua vida e o meu muito obrigada. Eu quero orar com você nesta hora. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus que venha falar o teu coração, que venha trazer aquilo que está no coração de Deus, que seja revelado através do Espírito Santo, o que está no coração de Deus para ti, para mim, para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, nos achegamos a Ti mais uma vez nesta manhã, Senhor, confiadamente, porque através do sangue de Jesus nós temos livre acesso a Ti. E cremos, Pai, que há, Senhor, abundantemente na Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua graça, para saciar as nossas vidas, Senhor, para vir de encontro às nossas necessidades. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, enchendo o coração deste ouvinte, desta ouvinte, do meu irmão, da minha irmã, enchendo os seus corações com a Tua paz que excede todo entendimento, com a cura conquistada na cruz, com a alegria do Senhor que se torna em força. Pai, que o Senhor possa os atrair a Ti nesta manhã, que o Senhor possa sondar cada coração e abençoar cada vida. E por isso, Pai, desde já nós Te damos graças. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar você a compartilhar comigo uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25. É uma palavra muito conhecida, mas é o que Deus tem colocado no nosso coração nesta manhã. A palavra do Senhor diz que então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair-lhes ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vamos destacar aqui pequenos pontos. Não vamos estender muito no tempo. E vamos destacar pequenos pontos. Quero destacar aqui o ponto do azeite. O azeite simboliza a unção. A palavra diz que as prudentes estavam preparadas. Levaram consigo azeite, não só nas suas lâmpadas, mas também nas suas vasilhas. E tardando o noivo. Acredito que a hora de Deus, ela é perfeita, no tempo de Deus. Ela é perfeita. Mas para muitos, às vezes, é tardia. Mas a palavra do Senhor é clara quando diz ali em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, a palavra diz que o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a julguem tardia. Mas ele é longânimo, misericordioso, dando tempo a todos se preparar, dando tempo a todos para se achegar a ele. Deus conhece o nosso coração e ele sempre nos dá tempo. Havia tempo suficiente
para aquelas virgens terem se preparado. As prudentes, a pessoa que é prudente, ela sempre busca o discernimento, o entendimento, busca na oração, busca a revelação do Pai, busca o entendimento para que possa proceder prudentemente. E ali nós vemos que as prudentes tinham nas suas vasilhas também azeite. E tardando o esposo, para elas era tarde, não é verdade? Elas não suportaram esperar e adormeceram. E as que foram prudentes e levaram azeite a mais, estavam cheias, né, as suas lâmpadas, a sua vida, e ainda sobejavam, ainda tinha mais ainda. Mas as loucas, elas não levaram consigo mais do que aquele pouco de azeite. E tardando o esposo, diz a palavra, que quando elas então é despertada meia-noite, eia, o esposo se aproxima. E as prudentes levantam-se e se ataviam, tomam as suas lâmpadas, o seu azeite está prontas para encontrar o esposo, mas as loucas não. E então elas pedem às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes, claro, não seria o caso que nos falte a vós e a nós também, então ide vós e comprai-o aos que vendem e de providenciar para vocês o azeite. Eu quero chamar a sua atenção sobre esta unção especial que nós carecemos, nós necessitamos dessa unção para este tempo. O Senhor Jesus, quando foi assunto ao Pai, ele falou aos discípulos dizendo, eu não vos deixarei só, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ele não vos deixará só, ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Também Jesus deu ordem aos discípulos para que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Eles haviam provados de uma vida com Jesus, de sinais e maravilhas, mas para o tempo que se aproximava, duro tempo, era necessário eles estarem cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, da ousadia, da capacitação do Espírito Santo, da visão do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, para suportar aquele tempo, para cumprirem a ordem de Jesus, que era a seguinte, ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. E anunciai a palavra, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, em todo o mundo, vocês serão as minhas testemunhas, vocês serão a semente que levará a minha palavra, que vai continuar esse ministério. Quero chamar a tua atenção que para esse tempo difícil, tempo do fim, você, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho, nós temos o Espírito Santo. Somos de Deus, não é verdade? Mas precisamos mais, precisamos ser cheios do poder, da autoridade do Espírito. Para podermos permanecer firmes, não agirmos como as loucas. Elas não tinham o azeite suficiente para esperar o esposo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, do entendimento, do discernimento, se não estivermos ligados na íntima comunhão com Deus através do Espírito Santo, nós não subsistiremos. Nós não podemos subsistir tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. O Senhor revela os seus mistérios através do Espírito Santo aos seus filhos, aqueles os quais o amam e ele ama. A palavra diz no Salmos 25 que os segredos do Senhor, os mistérios do Senhor, ele revela àqueles que o amam. E Deus revela mesmo. Diz mais através do profeta que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos.
os seus propósitos. Para isso é necessário termos intimidade com Deus, estarmos ligados com Deus através da oração constante, perseverante. A palavra fala ali em Efésios, no capítulo 5, verso 15. Vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo. Verso 16 diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais. Precisamos andar com prudência, com cuidado, com sabedoria, com discernimento, com capacitação da ousadia do Espírito Santo para vencer as adversidades, vencer no dia mau, para ficarmos firmes, cheios do azeite, cheios da unção. A palavra diz para não nos embriagarmos com vinho em que há contenda, dissensões, não nos embriagar com as coisas desta vida, com as palavras vãs, com as ideologias, com a mentira. Não nos envolvermos, mas sermos cheios do Espírito Santo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Aqui não é o nosso lugar, estamos de passagem. Estamos no aprendizado, estamos numa escola, nos capacitando a cada dia, nos achegamos ao Pai a cada dia, na oração, na vigilância, com a prudência, com a sabedoria que vem do Espírito, nos achegando a Ele a cada dia, nos preparando a cada dia. O nosso vaso não está vazio, está cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus. O Senhor nos capacitou para vencermos, sermos mais que vencedores. Eu cresci numa igreja batista, aprendi a amar o Senhor, amar sua palavra, conhecer Deus. Aos 7 anos de idade, Deus se revelou a mim, me comissionando para uma vida missionária. E eu aprendi a amar Deus de uma forma extraordinária, que fez uma diferença grande na minha vida. Mas eu precisava de algo mais. E só na fase já de 25 anos foi que eu fui conhecer a intimidade com Deus. Foi que eu fui conhecer os mistérios do Espírito Santo. Eu precisava ser curada psicológica, fisicamente, espiritualmente. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo pertencendo a Deus, mesmo amando a Deus. Havia marcas em minha vida que precisavam ser sanadas, ser curadas. Eu precisava de uma revelação mais profunda do conhecimento de Deus. Eu precisava me achegar mais a Deus. Eu precisava sentir Deus mais presente. Isso nós conseguimos só através do Espírito Santo e numa busca constante, não me conformando com o que eu tinha, não me conformando com o que o mundo tinha, não me conformando com aquilo que me ofereciam, mas eu me dispus, eu quis, eu quero estar com o Senhor, buscar do Senhor, conhecer o Senhor, conhecer os mistérios do Senhor, saber quem Ele é, aonde Ele está, quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui. E eu passei então a buscar a Deus. A palavra diz em Romanos 12, verso 1, Paulo dizendo, para apresentarmos os nossos corpos a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, quando nós rendemos a nossa vida a Deus, incondicionalmente, não é pelo que Deus faz, nem pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor das nações, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que dá vida e tira a vida, tudo está no seu controle. Ele dá o sol e dá a chuva, Ele faz nascer, Ele também permite a morte. Todo o poder está nas suas mãos. Apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. A tua vida, a minha vida, as nossas vidas na presença do Senhor. Não existe coisa mais profunda, mais linda, mais preciosa. Não existe bens terrenos. Não existe riqueza terrena que se compare a uma vida rendida na presença de Deus, que conhece os mistérios de Deus. Claro que não tudo, né, amados, nem de longe, mas um pouquinho, o suficiente para nós sabermos de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos.
O que Deus requer de nós, sentirmos a sua presença. O verso 2 de Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E para termos uma mente renovada, termos um entendimento diferente das coisas terrenas, das filosofias, das ideologias, para termos uma mente renovada, uma mente consciente dos valores eternos, é preciso estarmos cheios, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer essa renovação à nossa mente, ao nosso entendimento. Só o Espírito de Deus nos capacita para vencer. Só Ele nos faz sustentar uma fé que é a fé inabalável, porque está firmada na rocha que é Jesus Cristo. A vasilha, a lâmpada está cheia do azeite. Você está cheio do azeite, você está cheio da presença de Deus, está cheia da presença de Deus. Deus chama a tua atenção, porque Deus quer encher a tua vida, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer trazer a você uma mente sã, uma mente cônscia dos valores eternos, uma mente que não se corrompe com os valores deste mundo, mas uma mente voltada para as coisas eternas, que recebe do Pai o entendimento, o discernimento, a sabedoria, ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos estar cheios desse azeite. Não importa se seja hoje ou amanhã a vinda do Senhor. Se for hoje, você está pronto, eu estou pronta. Nossas lâmpadas estão cheias de azeite, estão vivas, atentas, vigilantes, perseverando, crendo nas promessas, porque não falham, e Ele vem. Nós estamos agindo como as virgens prudentes, ou como as nércias, como as loucas, não discernindo o tempo, achando que a volta do Senhor está tardia, ou achando que nem vai voltar, desacreditando das suas promessas, das profecias e da sua palavra. Como estamos agindo? Estamos preparados para o hoje? Tem que ser hoje, porque o amanhã não nos pertence. E o Senhor chama a nossa atenção hoje. A palavra diz no verso 16 de Efésios 5, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, administrar o tempo, buscar o tempo que está se perdendo com coisas vãs, com coisas que não edificam. Remir o tempo, aproveitar ao máximo o tempo, tomar de volta o tempo, administrar o tempo, porque os dias são maus, precisamos ter tempo para estar com Deus, tempo para ouvir Deus, tempo para estarmos cheios de Deus, cheios da sua graça, comprometidos com a sua palavra. Nada pode nos persuadir, mudar o nosso propósito, a nossa visão. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, estão fitos naquele que pode todas as coisas, aquele que é o socorro presente em todo o tempo. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, o Senhor de toda a terra. O Senhor que não tosqueneja nem dorme, mas que vela por ti, vela por mim. Ele que edifica a nossa casa, edifica a nossa vida, transforma a nossa mente, cura as nossas emoções. Eu precisava ser curada. Curada das emoções, do físico, das marcas profundas da vida, da raiz de amargura. Eu precisava aprender a perdoar, aprender a amar. E eu só consegui um pouco disso, um pouco dessa visão. E consegui estar de pé até hoje, porque Deus se revelou a mim, porque eu busquei com sede. Busquei intensamente e tenho buscado, porque eu tenho sede de Deus. A palavra diz no Salmos 42 que a alma tem sede de Deus. Eu tenho sede de Deus, eu anelo por Deus. Você tem sede de Deus, sua alma anela por Deus. Você tem sentido inquietação, você tem sentido uma frustração, você tem sentido angústias, tristezas, ansiedades, opressões e depressões e você não sabe a causa.
Você precisa buscar a Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence do juízo e da justiça. O Espírito Santo que é o autodidata e te dá sabedoria para discernir o tempo, discernir as situações adversas que está acontecendo, discernir as profecias, saber o que vem de Deus, o que não vem de Deus, estar atento com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. O Senhor te conhece, você conhece o Senhor, você sabe discernir a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor. A palavra que nós lemos aqui diz que à meia-noite, então se aproxima o esposo, e então ouve-se um grito, um clamor, eia, é chegado o esposo. Você está com os ouvidos atentos para ouvir o despertar, o momento em que o Senhor vem te buscar? Você está atento a isso? Está percebido a isso? Através do Espírito Santo nós conseguimos estar ligados. Mas se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, estamos envolvidos com tantas coisas, o adversário das nossas vidas tenta de todas as maneiras nos desviar dos propósitos de Deus, tirar a nossa atenção, frustrar os planos de Deus na nossa vida, trazer o esfriamento, a falta do azeite. A falta do Espírito Santo traz a inércia, a indiferença, a angústia, a tristeza, a inquietação, a perda dos valores, a perda da fé. A falta da unção traz as doenças psicológicas, físicas, espirituais. Você já se debate, são tantas coisas que vêm nesse tempo para confundir, para te desviar do propósito de Deus, que muitas vezes você já questiona, será que é Deus mesmo? Será que Deus mesmo está nesse negócio? O que vai acontecer? O que vai ser de nós? Como havemos de sobreviver? Como havemos de ultrapassar isso? Quantos estão numa depressão total, tirando as suas vidas? Multidões e multidões no vale da decisão, por que não dizer da indecisão também, cocheando entre dois pensamentos, entre o mundo e entre servir a Deus, entre ouvir a voz do Senhor e ouvir a voz das ideologias. É muito cômodo abraçar aquilo que é palpável, aquilo que você vê, o dinheiro, a posição social, o bom emprego. Correr atrás da sua vida é necessário. Nós também não abdicamos disso, mas isso não é a primazia. Isso não está em primeiro plano. Em primeiro plano está a vontade de Deus, que é soberana, que é boa, perfeita e agradável. E Ele no demais, a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós cremos nisso, vivemos por fé. A palavra diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Nós temos que primeiro buscar o Senhor e colocar Ele em primeiro lugar. É a tua vontade, Senhor. O salmista diz, eu fui novo, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você precisa do socorro do Senhor, você precisa do auxílio do Senhor, você está enfermo, você está enferma. Você está psicologicamente abalado com tudo que tem acontecido. Você se preocupa com os teus filhos, coloca-os no altar do Senhor. Oferece como sacrifício vivo, agradável a Deus, porque Deus se incumbe, Ele deu a vida, e Ele deu a vida, Ele é capaz de gerir esta vida e de suprir as necessidades. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia, amashirihai, lamasurimihelamassirihai. A importância do azeite nas nossas vidas, sermos prudentes. A palavra nos exorta em Mateus, sede prudentes como a serpente, simples como as pombas. Temos que ser prudentes nesse mundo de adversidade. Temos que ser prudentes com os nossos filhos. Temos que ser prudentes com o nosso tempo.
Temos que ser prudente, administrando bem o tempo e observando a palavra de Deus. Está aos pés do Senhor em primeiro lugar, corre para o Senhor, corre para o Senhor. A palavra diz que Maria escolheu a melhor parte. Quando Marta questionava, estava ali para um lado e para o outro, gerindo a casa, gerindo o jantar para oferecer ao mestre, mas Maria estava aos pés do Senhor, aproveitando o tempo. Corre para os pés do mestre. Tira um tempo para estar com Deus. Pede a Ele para revelar o oculto e o escondido a você, porque Ele revela, Ele te ama, Ele te criou para a sua glória, para o seu louvor. Não te criou para outro, não te criou para o mundo. Não te deixou à mercê da sorte. Ele te criou para a sua glória, o seu louvor. Ele se importa com você. Ele diz no Salmo 139 que antes mesmo de você ser formado, Ele conhecia você no ventre e ainda era uma substância informe. E Ele conhecia, Ele conhece os teus dias, foi Ele que te deu a vida. Ele conhece todo o teu ser, o que se passa no teu coração, na tua mente. Busca o Senhor. O Senhor não é tardio em cumprir as suas promessas, Ele é longânimo, misericordioso e bom. E não quer que ninguém se perca. Os planos do Senhor para a tua vida, os planos do Senhor para as nações, são planos de paz e não de morte. Diz através do profeta Ezequiel que ele não conforma, ele não se sente bem, ele não quer a morte de ninguém, mas ele quer que todos se convertam e sejam salvos. Ele nos criou com um propósito. Mas você pode escolher, nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre a razão e a mentira, ou a verdade. Jesus Cristo, Ele é a porta, e a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Quando aquelas virgens loucas vão em busca de azeite, de última hora, nós não temos que esperar para o amanhã, não temos que esperar pela última hora, nós temos que nos precaver hoje, nós temos que estar aos pés do Senhor hoje, em oração, em renúncias, em jejum, em clamor, como diz o profeta Joel, não rasgai os vossos corações, não rasgai as vossas vestes, mas os vossos corações diante de Deus, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Segundo aos Crônicas 7:14, a palavra diz ali: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Essa é lá marchirá, enche o nosso coração, enche a nossa vida, enche de esperança, nos faz transpor os limites humanamente falando, os limites da razão, para estarmos numa dimensão de bênção, de quietude, de paz, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa paz. Nós precisamos nos humilhar diante dEle. Eu me humilho sempre, todos os dias, porque eu não sou digna de pronunciar o nome do Eterno, mas eu me achego a Ele através do sangue derramado no Calvário, que propicia os meus pecados, que me limpa dos pecados, e o Espírito Santo que me comissiona e me leva a Ele, em louvor, em adoração, tributando a Ele a glória devida, o louvor devido, porque só Ele é digno. Eu me arrependo, Senhor, todos os dias, e digo, veja se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. O Senhor nos comissiona a rever os nossos valores, a rever a nossa vida, e dizer, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, confessar os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, fazer uma reflexão da nossa vida, o que está guardado no coração ou na mente, que não procede do Pai, lançar sobre Ele, colocar aos seus pés e ser curados, sarados, limpos, purificados pelo seu sangue. Pedir do seu Espírito para que sejamos cheios, fortalecidos, para sobreviver, para viver no dia mau, para exaltar o seu nome com ousadia. Precisamos perdoar, porque se não perdoamos, não somos perdoados. Precisamos liberar o perdão, a graça de Deus que está em mim, está em você, e esta graça só através do Espírito Santo de Deus, graça abundante, graça de Cristo, somos semelhança de Cristo,
Temos a mente de Cristo, como diz a palavra, e vivemos por Cristo, para Cristo, e o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Ele nos torna capaz, Ele te torna capaz. Receba em nome de Jesus Cristo. Se você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aceite, confesse, peça a Ele para perdoar os seus pecados, para limpar sua mente, para te aceitar, para te receber. Diga: eu confesso Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha alma. E eu aceito, e a partir de hoje eu vou conhecer Deus, vou viver para Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, busque a reconciliação, se humilhe diante de Deus. Hoje é o dia aceitável, não deixe para amanhã. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, eu te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, de tantos quantos, Pai, chegar, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, venha curar nesta hora, psicologicamente, fisicamente, emocional. Ó Deus, traz a cura, traz a restauração, libera do teu Espírito, trazendo a paz que excede todo entendimento, que eles sejam curados, libertos, transformados, que a tua palavra, que é a verdade, possa ser imprimida no coração e na mente, produzindo o fruto digno de filho de Deus, para a tua glória e o teu louvor. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Compartilhe. Se você foi abençoado pela palavra, compartilhe esta palavra. Glorifique o Senhor e me ajude a prosseguir. Amém? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Fica bem. Obrigada.